Eu vim assistindo muitos vídeos sobre manifestação e lei da atração no YouTube, porque eu gosto muito do assunto e eu queria trazer para o canal. Mas enquanto eu assistia, tinha uma coisa que me incomodava muito. Existia uma grande valorização realmente só sobre a mentalização, só sobre a parte da mentalização nesse todo esse processo. E não muito sobre a ação, que é o que de fato realiza objetivos, né? Que é o que de fato concretiza a sua mentalização. Sabe, parecia muito um foco muito grande na intenção e não na ação. E não me leve a mal, a intenção é muito importante. Você só vai chegar no seu objetivo se você tiver na sua cabeça bem definido e agir conforme. Mas a intenção sem a ação, ela não leva a lugar nenhum. Já a ação sem intenção, ela vai te levar a algum lugar, porque é o movimento que é importante. Você atrai os seus objetivos enquanto você anda na direção deles. O preparo, o trabalho, atrai. O não preparo, o não trabalho, o não agir, ele afasta seus objetivos. E assim, junto com isso, eu tenho visto muito nesses vídeos sobre papo de coach. Parece que todo mundo que faz esse tipo de vídeo olha e fala: Ó, isso não é papo de coach. Sabe? E realmente não é, porque essa base vem de muito antes. Mas o papo de coach, ele é assim porque funciona. E ele fideliza principalmente porque funciona. As pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, esse tipo de papo de coach, elas começam a agir, sabe? Com intenção, sem intenção, com a intenção certa ou com uma intenção defasada, elas começam a agir. Defasada? Bom, com uma intenção desviada, elas começam a agir. E isso traz resultado para elas, porque é movimento, é ação, é trabalho. Então, assim, o erro é que ele acha que o resultado é proporcional ao seu trabalho, quando não é. Mas eu te garanto que o trabalho vai te deixar mais perto do seu objetivo, seja ele qual for, do que o não trabalho, sabe? Você não quer passar numa prova, você não quer ser aprovado, e só senta e mentaliza a sua aprovação. Não, você estuda para que isso aconteça. Então, assim, é essa a parte importante da mentalização. Você costuma mentalizar muito a chegada, né? E não o caminho. E assim, o que concretiza o seu sonho, o seu objetivo, a sua chegada, né? O que concretiza, traz para a realidade, torna ele real, é o trabalho. É você realmente, sabe, tornar isso real. É você. Às vezes é muito essa mentalização, ela não vem muito da pergunta o que eu quero ser, mas sim do que o que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar. Então, fazer. Porque só assim você vai chegar, entendeu? Eu também acho que a mentalização, ela e esse preparo, de modo geral, ela não vem de um achar, de um acreditar que você vai chegar nesse lugar. Ele tem que vir do saber, sabe? Porque senão é muito pouco. Talvez você nem sinta aquela faísca necessária para se mexer em direção a esse lugar que você quer chegar. Você precisa saber. Da mesma forma, quando você vai receber visita, por exemplo, você sabe que aquela pessoa está chegando, então você arruma a casa, você se prepara para isso. Você vai sair com uma garota ou com um garoto e você se prepara, você se arruma, você corta o cabelo, você passa um perfume. Você não sabe que vai sair com essa pessoa e sai de casa, pô, de qualquer jeito, sabe? Você se prepara para esse encontro. E mesmo que não seja com essa intenção, mas você sabe que quando você sai da barbearia e o cara acertou no corte, tu respira diferente, tu anda diferente, você, pô, fala diferente com os outros, porque você está preparado, sabe? Eu só acho assim que dá para você traduzir esse tipo de preparo, esse tipo de bem-estar para todos os âmbitos da sua vida, só estando preparado, só fazendo o trabalho necessário para que você chegue aonde você quer, seja o seu objetivo qual for, né? Então, assim, não sou eu que estou falando isso, sabe? Isso é uma coisa praticamente universal. Pode pensar no seu ídolo, qualquer pessoa que você admire, seja ele um jogador, lutador, cantor, o que for. Ele não, no exemplo do jogador, ele não acorda e pensa assim, pô, eu quero estar mais forte, sabe? Ele acorda, ele vai pro campo e treina, 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 chuta até ele ficar satisfeito com o resultado. É assim para todas as áreas. Eu tava, inclusive, falando sobre futebol, eu tava pensando hoje, antes de vir fazer esse vídeo, eu tava pensando sobre a frase quem pede, recebe, mas quem se desloca tem preferência. E é absurdo como isso se encaixa, né? Tipo, quem pede, né? É aquilo, não é sobre futebol, né? Porque parece uma lei universal da vida. Você pode buscar, pô, milhões de palavras assim. Mas focando só nessa por agora, quem pede, quem manifesta, pode até receber. Mas quem se desloca, quem faz o trabalho necessário, tem preferência. E, voltando às inúmeras frases agora,
E assim, você pode pensar em outras, várias frases sobre isso. A troca equivalente no princípio da alquimia, no pain, no gain. A música do Felipe Ret, Não Existe Poesia Sem Pecado, sabe? Existe essa troca. Existe esse. Você deve usar da sua energia para algo para receber outra coisa. Não tem outro jeito. É plantio e colheita. Você precisa plantar algo bom para colher algo bom. Então, assim, e junto a isso, também não existe atalho. Não tem vida fácil. Não existe você não querer, você querer colher sem plantar. Você precisa ir lá e, sabe, do seu jeito, da forma que você mentalizou, agir na direção de algo, né? Agir na direção daquilo. O seu agir, o seu trabalho é estar plantando. Quem sabe a forma de atingir a sua mentalização é colher da forma que você plantou. Não tem segredo, não tem outro caminho, sabe? E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de propor uma reflexão sobre o Neymar e o Cristiano Ronaldo, né? Os dois, eles têm muito em comum. Eles partilham de uma mesma, quase de uma mesma missão, né? Os dois eram postulantes a serem os melhores jogadores de futebol do século, da década passada. E não conseguiram, né? Nenhum dos dois. Porque, bom, mas eu acho que assim, o Cristiano Ronaldo, ele, mesmo que ele tenha os delírios narcísicos dele, alguma hora eu acho que ele vai sentar na aposentadoria dele, vai olhar para trás e vai falar assim, pô, eu não consegui, mas eu dei o meu melhor. Eu treinei, eu fiz de tudo que eu pude. Eu não fui derrotado por mim mesmo. Eu fui derrotado pelas adversidades do fato de existir um cara que, porra, não tem. Não, se eu treinando com tudo que eu podia não consegui competir, é isso, sabe? Meio que é a vida. Mas o Neymar, eu acho que ele nunca vai estar satisfeito. Eu tenho essa forte impressão de que ele sempre vai olhar para trás para a carreira e vai pensar assim, cara, eu podia ter sido melhor. Eu podia ter treinado mais. Eu podia não ter feito aquilo. Eu podia ter feito isso. Eu podia, sabe? E viver com essa dúvida do eu podia, eu acho que é a verdadeira, sabe, coisa ruim, assim. Então, o trabalho, mesmo que, bom, talvez não concluindo os objetivos, mas ele te leva a lugares maravilhosos. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, alguma hora, quando ele chegar a essa conclusão, ele vai estar satisfeito, mesmo não tendo sido o melhor. Já o Neymar, eu não vejo muito caminho para isso. Então, se você ouviu esse vídeo e ainda assim fica com uma pulga atrás da orelha sobre essa questão do trabalho, sobre achar que não vale a pena, sobre achar que tudo isso pode cair por terra com e se der errado, né? Ficar com essa pergunta do e se der errado. O próximo vídeo é justamente sobre isso, é sobre derrotas. Então se inscreva no canal, deixa o like e não perca o próximo, porque ele vai se tratar sobre esse assunto que talvez te interesse bastante. Muito obrigado e até a próxima.